Seu inglês está precisando de um check-up? Então você está no lugar certo. Deixa comigo, eu sou o Dr. Mauli, especialista em inglês, e aqui nesse consultório o check-up é de graça. Ô Paulinho, gaivota entupir 3 letras. Quem é que sabe um negócio desse? Não se esqueça de não se esquecer de se inscrever no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo com o seu eletricista, com o seu azulejista e, claro, com o seu instalador favorito de esquadrias de alumínio. Vamos para o conteúdo. Hoje é dia da parte 2 do episódio 2 da série 70 expressões de inglês corporativo. Não assistiu a parte 1? Então depois daqui, não precisa parar, vá lá e assista, porque não precisa estar na sequência. E tem o episódio 1, também assista. São todas expressões usadas no dia a dia, na comunicação de empresas em que o inglês é necessário. Então, você já está trabalhando em inglês? Está se preparando para isso? Precisa conhecer essas 70 expressões, legal? Vamos nessa então. A primeira expressão é colocar a par. É esse treco aqui. To bring up to speed, junto com a preposição on. To bring é o verbo trazer. Passado particípio brought. Bring up, quando a gente junta bring com a preposição up, a gente pode estar dizendo trazer algo para cima. Também é o verbo criar uma criança, um filho. Mas aqui, bring up junto com to speed e daí a preposição on, colocar a par. On aqui não quer dizer em. Ele está substituindo about, que é uma maneira mais formal de dizer about. Precisamos colocar a equipe a par do progresso do projeto. We need to bring the team up to speed, bring the team up to speed on the project's progress. Tem uma coisa importante aqui sobre pronúncia. Muita gente pronuncia essa palavra. Hoje em dia ninguém fala mais equipe, né? Todo mundo fala time. Português mesmo. Time. Vem de team em inglês, mas tem muita gente, embora seja uma palavra super comum, que pronuncia errado, não é? Tim. Tim é um nome próprio, olha lá, aquele famoso diretor de cinema, Tim Burton. Tim. Time, equipe é team. Tem que ser longo, som longo dia, você tem que dar um sorrisinho para pronunciar esse som. Team. E tem que pronunciar o M. Team. E não team. Tá? Como estavam. Né? Quando a gente não pronuncia o M, não pressiona um lábio contra o outro. Então vamos revisar. Se for o nome, Tim. Se for time, equipe, team. Legal? Tem mais 2 maneiras, o primeiro bônus de hoje aqui, de você passar essa ideia. Ao invés de dizer colocar a paz, você pode dizer precisamos atualizar a equipe sobre o progresso do projeto. Aí a gente usa o verbo atualizar, to update. We need to update the team on the project's progress. E também a gente pode usar o verbo to brief, que é informar, de uma maneira rápida, concisa, tá? Resumida. Precisamos informar a equipe sobre o andamento do projeto. We need to brief the team on the project's progress. Dar detalhes. To elaborate, com a preposição on. Você está dando detalhes sobre algo. On aqui substitui about, tá? Você poderia nos dar mais detalhes sobre isso? Could you elaborate on that? Veja que eu coloquei mais detalhes. Não está escrito more, mas é uma maneira de falar, uma maneira de traduzir. Elaborate on. Agora, cuidado com uma coisa. To elaborate é um falso cognato. O que é um falso cognato? O verbo parece com o verbo em português. Olha lá, elaborar, elaborate. Mas ele não quer dizer elaborar algo, criar, por exemplo, um relatório, uma apresentação. Para isso, se você quiser dizer, eu preciso elaborar uma apresentação, elaborar uma estratégia, a gente vai usar outros verbos. Por exemplo, desenvolver, develop, preparar, prepare, criar, create, fazer, make. Vai, alguns exemplos aí para você. Precisamos elaborar uma proposta. Então, fuja do elaborate. Você não está dando detalhe nada, você quer elaborar. Bom, vamos usar então preparar. We need to prepare a proposal. Ficou ótimo. Precisamos elaborar um plano. Vamos dizer fazer um plano. We need to make a plan. Dá para dizer prepare a plan também. Make ficou ótimo aqui. Precisamos elaborar uma estratégia. Um pouquinho mais complexo. Vamos usar desenvolver uma estratégia. Não faz sentido? We need to develop a strategy. Precisamos elaborar uma apresentação. We need to create a presentation. Criar, poderia usar o verbo make, poderia usar o verbo prepare, tá? Então depende do que você está querendo dizer. Mas nesse sentido, não use o verbo to elaborate. To consider, considerar ou julgar
acreditar. Você está vendo que consider é um verbo, não é uma expressão, mas você já vai entender porque ele está aqui. Eu vou considerar sua proposta antes de tomar uma decisão. I will consider your proposal before taking a decision. Acontece que tem duas expressões super comuns para dizer isso. Considerar, no sentido de levar alguma coisa em conta. Vamos comparar com consider para você entender como funciona. A primeira é to factor in, que significa considerar fatores, alternativas para uma tomada de decisão ou incluir um elemento específico ao fazer cálculos. Isso aqui a expressão vem da matemática. Precisamos considerar o custo do transporte ao planejar o orçamento. We need to factor in, deixa os dois juntos, factor in the cost of transportation when planning the budget. Factoring é uma, a outra expressão é to take into account. Literalmente levar, verbo take, pode ser traduzido como levar em conta. Account também significa conta. Indica que você está levando algo em consideração, algo em conta, ou está considerando algo como parte do processo de tomada de decisão. Nós também devemos levar em conta o custo do transporte. We must also take into account the cost of transportation. Legal? Essas duas são super usadas, super comuns. O que não dá para fazer é usar factor in e take into account no lugar de consider quando a ideia for julgar, acreditar em alguma coisa. Veja o exemplo. Nós não podemos considerar isso viável, ou seja, nós não julgamos que isso seja viável. Então aqui já não dá para substituir. Tem que ser consider. We can't consider that feasible. Olha lá, feasible, viável. Beleza? To boost. To boost é um verbo super interessante. Ele pode ser traduzido de várias maneiras. Aumentar, impulsionar, melhorar. Vai depender do que vem depois. Boost sales, que é o exemplo aqui. Aumentar as vendas. Boost performance, que significa desempenho. Muita gente nem traduz. Fala performance mesmo. Não é isso aí? Aí fica melhorar o desempenho, melhorar a performance. Boost security, melhorar a segurança. Boost confidence, melhorar confiança em alguma coisa. Iremos implementar novas medidas para aumentar nossas vendas. We will implement new measures to boost our sales. Cuidado com a pronúncia de medidas. A pronúncia é measures. Tem muita gente que fala measures. Measure parece outra coisa, né? Measures. A pronúncia aqui do verbo é boost. Coloquei dois U's porque tem um som meio longo. Boost, não é só boost. Boost. E cuidado com a pronúncia de venda. Venda aqui, primeiro sem o plural. Sale. Tem que pronunciar o L. Sale, senão vai virar sale, né? Sale. E com o S, sales. Esse S tem som de Z. Sales. Não se esqueça de pronunciar o L. Você, além de boost, pode usar outros verbos. O verbo aumentar mesmo, clássico, to increase, crescer, to grow, melhorar, to improve, vai depender do que vem depois, vai depender do contexto. Repassar o custo, to pass the cost on to, é o verbo passar o custo, on indicando que está indo para frente e to para alguém, certo? Vamos lá então. A empresa teve que repassar o custo para os consumidores. The company had to pass the cost on to the consumers. E cuidado com a pronúncia do verbo passar. Pass e não pass. Um som longo de E. The company had to pass the cost on to the consumers. Episódio 2 termina aqui. Não deixe de revisar a parte 1 e essa parte 2 aqui também. Vá assistir ao episódio 1. Logo vem o episódio 3. São 70 expressões em inglês corporativo que você que precisa trabalhar em inglês tem que saber. E você que está se preparando para um dia trabalhar em inglês para não perder oportunidade na sua carreira. Legal? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e a gente se vê na próxima consulta.